Nossa boa noite a todos os amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras através desta live. Deus nos abençoe. Obrigado pela sua audiência. Fique conosco e continue nos acompanhando todas as quartas-feiras e Deus vos abençoará. Convido a você que tem Bíblia para abri-la em Salmos capítulo 119, versículo 50 e também o versículo 92. Salmos 119, versículo 50 e o versículo 92, e assim diz a palavra do Senhor: Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. E o versículo Salmos, o versículo 92, aí ele diz assim: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. A Bíblia, a autoridade única na vida do crente. Ela é essa autoridade. O Davi disse: se não fosse a tua lei, eu teria me perecido. Eu teria sido derrotado pela angústia. Mas a tua palavra me sustentou. A tua palavra, como essa autoridade sobre a minha vida, a ela eu recorri, a ela eu tive essa ajuda. Dela eu tive ajuda, porque eu a busquei, apliquei, confiei nela. Ele tinha essa confiança total que a palavra de Deus era a autoridade única, e por isto ele sabia que Deus poderia resolver. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida e pedimos a tua graça na vida de cada pessoa, para que elas possam, Pai, entender a tua palavra e aplicar em suas vidas, e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O que a Bíblia é para o crente? Como autoridade única sobre a vida do crente, o que ela é para o crente? Ela é o conforto na aflição. O salmista disse isso, na aflição. Davi estava aflito. Ele estava para perecer em sua aflição. Não no sentido de estar perto da morte, mas próximo do desespero. O desespero, quando ele chega na vida de uma pessoa, que ele toma de conta, ele tira toda a visão da pessoa. A pessoa perde aquele momento de planejar, de olhar e ver as coisas reais como elas são. Ele não tem um planejamento. E Davi, ele estava à beira do desespero. E quem entra no desespero perde tudo. Ele amava a misericórdia de Deus, por isso ele a deseja sobre sua vida. Ele amava a misericórdia de Deus, ele dependia da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é essa qualidade de Deus e a perfeição de Deus que não o permite nos tratar como nós merecemos ser tratados. Davi sabia disso, que ele, por ele mesmo, Davi, ele não merecia nada. E se Deus fosse tratá-lo como ele merecia, Deus então o eliminaria. Mas ele pede aqui a misericórdia de Deus. Ele amava a misericórdia de Deus porque ele tinha dentro de si a sua alma. Então, essa misericórdia está dentro de mim, está na minha vida, está na alma, estava na alma dele para consolá-lo. Era o íntimo de Deus com Davi. E o íntimo de Davi com Deus era Deus e Davi. E ele estava colocando para Deus como ele estava se sentindo. Você tem que colocar diante de Deus como você se sente, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te apertando. Conta para ele. E diz para ele qual é o teu objetivo. Pede a misericórdia dele. E o Senhor vai te dar esse alívio para que você não entre no desespero. Lembre-se bem, no desespero, o que a pessoa pode fazer desesperada? Ela não vê mais nenhuma solução na vida e pode tirar até sua própria vida. Quantas pessoas têm tirado a própria vida? Porque ela entrou num desespero. E ela quer acabar com aquele momento terrível da vida dela, a dor que perturba tudo aquilo, e ela, quando não vê nenhuma solução, aí é tirar a própria vida. E Davi estava à beira do desespero, mas ele não ia tirar da própria vida dele, não. Ele buscou o Senhor, ele tinha o Senhor, ele sabia onde podia buscar socorro. Então, a Bíblia, ela nos mostra algo importante, que Davi manteve a palavra de Deus em sua vida. E Deus permaneceu com Davi, e ele deu a força a Davi, ele ajudou Davi, a fé de Davi foi aumentada, cresceu.
Deus estava com Davi. Davi sabia que Deus não estava longe dele. O crente, ele é assim, ele sabe que Deus não está longe dele, Deus está com ele. E Deus conhece a nossa vida, como ele conhecia a vida também de Davi, e Davi confiava nele. A palavra de Deus, quando nós confiamos, ela nos traz consolo. Ela traz esse consolo. Salmo 119, 52, mostra ali Davi sendo consolado pela palavra de Deus. Ele foi ridicularizado pela sua fé. Ele não somente se apegou à palavra de Deus, né, e à sua integridade, mas também ele se consolou na palavra de Deus. Muitas das vezes, assim como Davi é ridicularizado por causa da sua fé, nós somos ridicularizados por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Porque confiamos no Senhor, porque nós dependemos de Deus. Quantas pessoas riem quando você diz que depende de Deus? Ridicularizam você, você é um crente, que você não vive a sua vida, e não existe vida melhor do que viver para Deus e com Ele. Então Davi tinha isso, ele foi consolado pela palavra de Deus. Consolo que a palavra de Deus nos dá, consolo que homem nenhum pode dar. Homem nenhum pode dar. Você sabe, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando meu pai faleceu, ele era tudo para mim. E eu pedi uma coisa a Deus: Pai, dá-me consolo para que eu possa consolar também as pessoas que precisam ser consoladas. E lhes digo que Deus me deu um consolo muito grande. Então a palavra de Deus nos consola em qualquer momento da nossa vida. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Então ela é um conforto para nós sabermos que pela causa de Deus devemos suportar humilhações. Nós passamos por humilhações como Davi também passou, Cristo passou. Então, pela causa de Deus, nós passamos por humilhações. E nós devemos, então, sabermos disso, que precisamos confiar no Senhor. Devemos lembrar que Cristo também suportou todas as humilhações pelas quais ele passou, mas todas elas ele suportou. Ele passou por várias humilhações, sendo ele o Filho de Deus e sendo ele também Deus. Nós vamos passar, sabe o que ele disse aos discípulos? Se perseguiram o seu mestre, se perseguiram a ele, que era o Senhor dos discípulos, também iriam perseguir os discípulos. E os discípulos iriam passar por esses momentos de aflições, de perseguição, de escárnio, de desprezo. Quando as pessoas sabem que você é um crente em Jesus Cristo, é uma crente em Cristo, elas desprezam muitas vezes você, não dão valor. Né? Então, a Bíblia, ela nos traz uma vitória. A vitória, temos essa esperança. Salmo 119, 49. Davi, ele buscou a Deus em oração. Ele pedia a Deus a sua graça. Ele precisava da graça de Deus para ele alcançar essa vitória. Se você quer ser vitorioso, então busca o Senhor. Te humilha perante Ele. Confia no Senhor e Ele fará tudo por você. O Espírito Santo, ele trabalha em nós. Ele trabalha na vida do cristão. Ele ajuda o crente a crescer na fé. Porque a fé vem pela palavra de Deus. Por que ele ajuda? Ele fortalece para nós não desfalecermos diante de tudo que passamos. Então ele nos ajuda. Ele nunca nos desamparará. Ele sempre vai estar conosco. Davi tinha essa confiança que Deus estava com ele. Nós precisamos ter essa confiança que Deus está conosco. Então podemos confiar totalmente na palavra de Deus, que ela é essa autoridade máxima e ela jamais falhará, porque ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus é verdadeira. Deus nunca falhou. Deus sempre está conosco. Aquele mesmo Deus que ajudou o Cristo, que fortaleceu ele, Cristo nos mostrou, deu esse exemplo, fortaleceu os apóstolos. Em momentos difíceis, eles morreram por causa de Cristo. Passaram por humilhações. Passamos também, mas não desfaleça, porque Cristo está com você, meu amado irmão. Deus os abençoe. Pai, a tua palavra, ela foi transmitida. Agora pedimos a tua graça, que o Senhor venha abençoar as pessoas que ainda hão de ouvir, para que elas, ouvindo-a, apliquem em suas vidas e teu nome seja engrandecido. Que haja conversões de almas também para o teu reino. Nós pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém.